começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E diz que a lei deve punir discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais. E para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o jurista Yuri Gagarin Soares de Mello, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Também vamos conversar com Tereza Costa da Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Obrigada. Doutor Yuri, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente se a legislação hoje é adequada para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Não tenha dúvida, a legislação é bastante interessante, é uma legislação até inclusiva, e principalmente depois da Convenção da ONU, que é um tratado internacional sobre direitos humanos, no qual o Brasil é signatário desde 2009, a visão de atendimento aos direitos da pessoa com deficiência teve uma amplitude muito grande. Agora, eu penso que o que deve ser implantado com a maior rapidez é a questão da parte da execução desses direitos. Então, o Brasil hoje está caminhando na implementação dos direitos da pessoa com deficiência na área de saúde, na área de trabalho. Quer dizer, então, é um respeito à dignidade da pessoa com deficiência. Doutora Tereza, e na prática, como é que esses direitos são respeitados hoje? Não são. Infelizmente, muito pouco é feito. A sensação de que nada é feito é sentida pelas pessoas com deficiência. A pesquisa do Senado apurou esse sentimento entre as pessoas com deficiência e, na verdade, o IBDD, o instituto que eu dirijo, tem inúmeras ações na justiça para ter esses direitos respeitados. Então, hoje nós temos a melhor legislação das Américas, mas a menos executada. É preciso muito trabalho ainda. E o que pode se começar a fazer de imediato? As pessoas com deficiência precisam aprender a cobrar os seus direitos, a cobrar seus direitos, a lutar por educação, a lutar por trabalho, a lutar por saúde, lutar pelos direitos de qualquer cidadão. E a sociedade também mudar a sua visão. E o Estado brasileiro precisa entender que essa é uma ação que tem parte dele. Governos têm que participar. Bom, e a educação é um dos direitos garantidos a pessoas com deficiência. A lei determina a oferta de ensino especial gratuito e de preferência em escolas regulares. Mas muitas vezes os pais encontram dificuldade em conseguir vaga em estabelecimentos particulares. Evelyn tem síndrome de Down. Desde pequena vai à escola. Chegou a frequentar colégios especiais, mas na maioria das vezes foi matriculada na rede pública. Há algum tempo, a mãe da adolescente tentou colocar a jovem de 17 anos em escolas particulares do Gama, cidade próxima a Brasília. Foram várias tentativas sem sucesso. Fico triste com isso, de estimulada, mas não com a minha filha, né? O fato essa barreira para poder a gente conseguir, que geralmente, por fato de ser especial, você não tem acessibilidade a tudo, é complicado. Eles dizem que tem, mas não tem. Você sempre encontra barreiras quando é especial. Hoje, Evelyn estuda em uma escola pública de inclusão. Na sala dela, todos os alunos são especiais. Será que uma escola tem o direito de recusar um aluno especial? Não. Pelo menos é o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Um dos artigos estabelece que a educação de pessoas com deficiência deve ser realizada na rede regular de ensino, ou seja, nas escolas públicas e privadas. Caso a escola se recuse a receber alunos com deficiência, pode ser responsabilizada. A escola deve se adequar ou se ajustar às condições previstas na lei, de modo a assegurar o acesso desses estudantes à sua rede. Consuelo é diretora de uma escola de inclusão social. Desde que foi fundado, em 1979, o colégio recebe crianças com deficiência. Para ela, a integração é fundamental. Crianças com síndrome de Down ou outras necessidades precisam sim ser incluídas numa escola comum, até para que elas tenham modelos positivos com as quais as outras crianças comuns elas vão aprender. É bom para os dois lados. Doutor Yuri, hoje no ensino público, todas as escolas trabalham com a inclusão? Não todas as escolas. Existe uma sistemática de que essa inclusão deveria acontecer. Mas antes de colocar
todos os colégios, vamos dizer assim, da rede comum, com pessoas com deficiência, deve ter todo um processo de infraestrutura, professores efetivamente preparados. E aqui em Brasília nós temos um problema muito sério em relação a isso. Existem escolas específicas para pessoas com deficiências, com crianças ou crianças com deficiência, mas não toda a rede não está preparada realmente para receber a quantidade que seria o mais justo possível. Doutora Tereza, e uma criança que tem alguma deficiência, ela tem prioridade em conseguir uma vaga mais próxima de casa? Sem dúvida, a pessoa com deficiência tem sempre prioridade, existe uma lei específica para essa prioridade. E na escola também, toda criança tem o direito de estudar o mais perto possível de casa. O que é difícil é escolas que estejam preparadas, como disse o doutor. Essa preparação, ela traz elementos que facilitam a inclusão, porque não adianta uma criança ir para uma escola que não está preparada, que não sabe ensinar braille, que não tem libras como língua. Então, todas essas dificuldades fazem com que a mãe precise perceber muito o que é melhor para o seu filho na hora de escolher a escola perto de casa, a escola particular, a escola especial, a escola pública. O ideal é que todas as escolas recebam pessoas com deficiência. Esse é o caminho que a gente tem que perseguir. A escola deve receber a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Inclusive, complementando, eu queria até dizer o seguinte, que a inclusão social, ela deve ocorrer em duas vertentes. Não só da pessoa com deficiência no meio das pessoas sem deficiência, como das pessoas sem deficiência no meio das pessoas com deficiência. Então, isso é importante, porque para que não gere a questão da discriminação, para que as pessoas sem deficiência percebam que ser diferente é normal também. E isso deve começar já com as crianças na educação básica. Doutor Yuri, que tipo de aprendizado isso traz para as crianças? Cumpre a máxima que vem estabelecida na Constituição Federal Brasileira, que é respeitar a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios que vem norteando a nossa Carta Magna. E a gente aprender desde cedo, sabendo que a gente tem que valorizar também aqueles que mais necessitam. Isso faz com que, efetivamente, o país cresça sob todos os aspectos. Eu gostaria de acrescentar que eu acho importantíssimo, nessa convivência, as pessoas sem deficiência percebem o valor do esforço, o valor da amizade, o valor da diferença, porque essa diferença que é percebida quando ela é criança, ela não se transforma em preconceito, ela se transforma em igualdade. O difícil é quando a diferença que a pessoa com deficiência tem se transforma em discriminação e a sociedade joga essa discriminação em cima da pessoa com deficiência. Então, a escola, quando ela junta a criança com deficiência e a criança sem deficiência, ela faz um mundo ideal, um mundo que é o mundo que todos queremos. A criança já cresce com essa noção. Exatamente, e vai ser um cidadão mais humano, mais inclusivo. Agora, doutora Tereza, a lei garante que esse tipo de criança, esse tipo de aluno, seja aceito em qualquer escola. Mas o que um pai deve fazer se o seu filho não consegue ser matriculado? Deve procurar primeiro a rede de ensino do seu município. Depois deve procurar também a OAB ou alguma instituição especializada que tenha a prática dessa vivência, né? Mas não deve se conformar. Ela tem o direito e ela deve lutar por esse direito, nem que seja na justiça, mas ela precisa lutar por esse direito. Doutor Yuri, e a escola pode, por exemplo, cobrar que o pai mantenha ali um acompanhante para o seu filho que tem algum tipo de deficiência ou até cobrar mais caro desse tipo de criança? Pois é, nós tivemos uma polêmica recente aqui em Brasília, mais ou menos há 1 ano e meio, sobre esse tema, onde numa escola aqui na Asa Sul, aqui em Brasília, uma criança foi proibida de ser matriculada e depois, posteriormente, foi matriculada, foi exigido um valor a mais. Nós ficamos numa posição bastante complexa, porque estamos falando da iniciativa privada, então as situações devem ser sopesadas, né? Então, ou distribui-se essa despesa nas mensalidades todas. Inclusive, o Ministério Público do Distrito Federal fez uma atuação e fez uma composição razoável sobre isso, no sentido de que essa criança foi aceita no colégio. Mas é um tema para muita discussão em função dessa questão do exercício da livre iniciativa privada. E fica uma discussão realmente para os juristas, e para a sociedade e para os nossos parlamentares regulamentarem isso. Doutora Tereza, agora existem diferentes tipos de deficiência. Todos eles podem ser aceitos numa escola regular, tem inclusão para todo mundo ou depende do tipo de deficiência que a criança tem? Eles devem. Né? Toda pessoa com deficiência tem o direito a ter a matrícula na escola comum, né? Na escola regular.
Mas existe uma rede de apoio, que são as escolas especializadas ou as instituições especializadas. Essas instituições podem dar todo um complemento de reabilitação que muitas vezes é necessário para crianças que têm uma deficiência mais grave, uma deficiência mais acentuada. Mas toda escola, por exemplo, deve dar o básico para a criança, que é cega, o ensino de braille. Nós temos que nos lembrar que um cego só é alfabetizado se ele aprender braille. Não adianta as grandes tecnologias da informática, se ele não souber braille. Precisa do básico, né? Ele não sabe ler, não é? Precisa ter Libras, precisa ter um apoiador para ensinar Libras, precisa ter um intérprete para interpretar, porque não adianta ter um intérprete se a criança não sabe Libras. Então, são todas questões complexas, mas que a escola básica tem que evoluir e tem que crescer para poder oferecer para a criança que tem todas as condições de ir a uma escola comum, só em raríssimos casos ela vai precisar de uma instituição especializada. Doutor Yuri, agora a lei, ela determina punição para os pais que não levam os filhos para a escola. Isso vale também se o filho tiver deficiência? Não tem a menor dúvida disso, né? A responsabilidade pela alfabetização, a responsabilidade pela inclusão da criança no meio social através do processo da educação é para todos, não há diferença nenhuma. Agora, cabe ao Estado fornecer àqueles pais o instrumento necessário para que haja locomoção, para que haja o aparelhamento correto, como disse a doutora Tereza, para que haja os recursos necessários para que essa criança tenha acesso ao aprendizado. Então, isso temos que deixar bastante claro. E isso é importante que se faça, até porque isso vem determinado por lei. Acho interessante essa questão porque ela coloca no plano da igualdade de direitos, tanto a criança com deficiência quanto a sem deficiência. O pai tem responsabilidade sobre os filhos. Não é? E essa visão de que o pai precisa participar é muito interessante, porque às vezes o pai não tem essa noção. O pai acha que porque a criança é deficiente, então tem que ser protegida em casa. Ele não percebe que essa superproteção de deixar em casa vai contra os direitos da própria criança, que é melhor para a criança que ela vá para a escola, mesmo que ela sofra discriminação, ela vai aprender a viver com isso, ela vai aprender a ter amigos. Então, essa lógica toda é muito interessante, porque o pai tem que assumir a responsabilidade de todo filho, seja ele deficiente ou não. Muitos pais, inclusive, acham que o fato de deixar a criança com ou sem deficiência no colégio está passando pelo processo educacional. O processo educacional, ele começa dentro de casa e com o acompanhamento do pai. A escola, ela vem apenas como um adendo a mais e que vai fornecer o subsídio fundamental para que a criança se desenvolva profissionalmente, vamos assim chamar. Mas a participação da família é fundamental no processo de aprendizagem. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Tereza Costa do Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o jurista Yuri Melo, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre os direitos de quem tem algum tipo de deficiência. De acordo com a nossa Constituição, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados no Senado Federal e na Câmara dos Deputados em 2 turnos por 3/5 dos votos têm força de emenda constitucional. E este é o caso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que virou o Decreto Legislativo 186 de 2008. Os Estados-partes reconhecem, entre diversos direitos, a garantia ao trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Direito que abrange a livre escolha ou aceitação em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Também se comprometem a adotar medidas apropriadas para garantir o direito ao trabalho. Doutora Tereza, como funciona a reserva de vagas para pessoas com deficiência no serviço público? Existe uma lei, a Lei do Servidor Público, que garante até 20% das vagas nos concursos para as pessoas com deficiências. Mas essa aplicação é muito polêmica, porque os governos estaduais estabeleceram um padrão de 5% em geral, municipal também. Então, quando chega até 20%, dá uma margem para liberdade de escolha, né, de decisão, que às vezes dificulta e termina sendo interpretado o mínimo, que é os 5%. Né? Então, hoje, em geral, os concursos são com vagas até 5%. Se as pessoas com deficiência quiserem fazer um concurso, esse concurso não tiver vaga, procurem a OAB, procurem instituições, procurem um advogado,
é preciso que haja no concurso. Tem que ter esse mínimo de 5%. Sem dúvida nenhuma, não é? E depois nós temos um momento mais difícil que o Instituto tem alguns casos na Justiça, inclusive, que é o momento da posse, porque é difícil a reserva de vaga, depois é difícil passar no concurso e depois, muitas vezes, as pessoas são reprovadas no exame de saúde, porque não se percebe que deficiência não é doença. E essa confusão que existe na hora da posse da pessoa com deficiência, muitas vezes tem que ser ajudada e tem que se procurar a justiça. Então, os concursos são, sim, importantes. Agora, interessante, os cargos não estão ainda com reserva de vaga. Você tem vaga no serviço público, mas, por exemplo, qualquer cargo que seja um cargo comissionado ou um cargo diferenciado, ele não tem essa reserva. Então, é preciso que também se mude essa concepção e essa legislação para que nós possamos ter o serviço público fazendo o mesmo que as empresas privadas deveriam fazer. Pois é, falando em empresas privadas, doutor Yuri, existe algum tipo de incentivo, algum tipo de campanha para que elas também abram vagas para pessoas com deficiência? Pois é, existe a própria determinação legal, né, que a lei exige na mesma proporção indicada para os serviços públicos também. E isso, muitas vezes, não é tão cumprido. Há incentivos fiscais, inclusive, com redução de alguns tributos e que proporcionam, de alguma forma, que você receba essas pessoas dentro da sua empresa. Com isso, você realiza cidadania, que é um dos procedimentos mais importantes que penso com relação à pessoa com deficiência. Essa questão do emprego nas empresas privadas, existe uma cota nas empresas privadas. Essa cota quase nunca é respeitada. Então, cabe ao governo federal fazer essa fiscalização. Essa fiscalização precisa ser cada vez mais rígida, porque as pessoas com deficiência, por causa do preconceito, e aí está se falando de construir igualdade, não é? Porque o preconceito exclui essas pessoas do mercado de trabalho, porque olham para a pessoa com deficiência e veem incompetência e não conseguem ver competência, só veem a deficiência. Então, as empresas precisam mudar esse olhar. Elas precisam passar a empregar pessoas com deficiência pela competência, fazerem todos os trâmites que fazem com outras pessoas, mas tirar um pouco o olhar do preconceito, porque senão nós jamais teremos empresas cumprindo cota. As pessoas vão muito naquela coisa da pena e da dó. Eu estou com pena e com dó. Mas o deficiente, ele não precisa de que ninguém tenha pena e nem dó dele. Precisa de oportunidade. Ele precisa de oportunidade e dos mecanismos necessários para poder exercer a sua função, qualquer que seja ela. No caso da aposentadoria, doutor Yuri, como é que funciona? Pois é, a aposentadoria, nós estamos sob a égide de uma legislação nova, né? Essa legislação nova ainda está sendo implementada sob o âmbito do INSS e nós temos aí uma redução de prazos que chega a 25 anos para menos, dependendo da intensidade da deficiência da pessoa, que pode ser grave, moderada ou leve. Então, nós estamos sob a égide dessa implantação, vamos dizer assim, dessa legislação e espero que venha para o bem realmente e que respeite a pessoa com deficiência, atendendo a máxima constitucional de conceder às pessoas desiguais, respeitando-as na medida de suas desigualdades, para que exatamente tenhamos um processo de inclusão social. Doutora Tereza, agora dependendo do tipo de deficiência, essa pessoa pode ter a pensão dos pais em caso de morte. Se ela começar a trabalhar ou se ela casar, por exemplo, ela perde esse direito? Normalmente ela perde porque ela passa a poder trabalhar. Mesmo caso da aposentadoria por invalidez, por exemplo, que a pessoa com deficiência às vezes tem. Se ela volta a trabalhar, ela perde a condição de invalidez, porque ela trabalha, e ela perde a aposentadoria ou perde a pensão. Então, é preciso muito cuidado nessas questões, porque muitas vezes a pessoa com deficiência, ela precisa passar por uma peritagem de 2 em 2 anos. Muitas vezes, essa peritagem pode concluir que ela não está mais inválida. Então, todos esses casos, eles precisam ser muito bem analisados para que a pessoa com deficiência não perca
a sua facilidade, né, de ter esta igualdade de uma pensão especial porque a mãe morreu e aquele filho é deficiente ou porque ela se aposentou por invalidez. Então, é preciso muito cuidado nesses casos para que a pessoa com deficiência não perca o pouco que ela tem, acreditando que vai ter um trabalho remunerado e no dia seguinte ela perde o emprego, não é? Então, é tudo muito delicado ainda no mundo do trabalho para a pessoa com deficiência. No caso do casamento? No caso do casamento também, né? Ela pode vir a ser sustentada pelo marido ou pela mulher, né? Então, todos esses casos precisam ser analisados, porque pode ter um casamento que tenha comunhão de bens, pode ter um casamento que não tenha comunhão de bens, mas, em tese, o casamento não impediria essa pensão, não é? Mas cada caso é um caso e é preciso ser analisado com muito cuidado. E nas ruas as pessoas falam sobre os direitos das pessoas com deficiência e o ensino inclusivo. Será que eles são respeitados no Brasil? Não, a deficiência não atrapalha nada os outros alunos. Tem que estudar junto até para o cara se educar. Seria uma coisa para que as crianças se acostumem, né? Desde cedo não ter esse preconceito, né? Porque o pessoal está acostumado a nunca ter ninguém com deficiência. Quando vê, já se assusta. Acaba que eles sofrem muito preconceito, então piora para a mente deles, principalmente para as crianças, para a evolução delas. Tem alunos que têm deficiência que podem ter a mesma educação que as outras pessoas, como nós, que não temos deficiência, podem ter. Minha filha também tem um problema de deficiência, então vai avaliar a pessoa adequada para trabalhar com essas pessoas, que nem todas as pessoas têm qualificação, né? Tem que ser as pessoas próprias para trabalhar. Doutora Tereza, a gente acabou de ver esse pai falando aí da necessidade de ter uma preparação. Como é que é feito esse trabalho para garantir que a inclusão seja realmente o melhor para a criança com deficiência? Na escola ainda é muito pouco. Eu acho que o Brasil já mudou porque existe uma política nacional que fala de inclusão, mas efetivamente nas escolas muito pouco mudou. Eu acho que a sociedade já mudou, está mudando, como nós vimos, né? Mas a escola ainda precisa mudar muito, não só pelos todos os técnicos especializados, professores especializados, mas também pelo olhar, né? É preciso muito. Escolas, por exemplo, que não têm acessibilidade física, como podem receber uma pessoa com deficiência? A grande maioria das escolas tem degraus, não tem banheiro adaptado. Então, tudo isso conta nessa inclusão. Então, é preciso realmente haver uma transformação desde a questão física até a questão emocional, a questão cognitiva. Então, ainda há muito a fazer, mas é preciso que a sociedade tendo mudado, que as escolas retratem essa mudança. A gente já falou um pouquinho aqui sobre educação, sobre trabalho. E na questão da saúde, tem prioridade no atendimento? Tem garantia de atendimento também, doutor Yuri? A pessoa com deficiência segue mais ou menos a mesma ritualística da Lei 10.741, que é a pessoa a pessoa idosa. É uma pessoa que deve ser tratada de forma diferenciada, claro, não tenha dúvida disso. Respeitando-se sempre a necessidade, a urgência no tratamento, qualquer que seja ele. Agora, não tenha dúvida que num procedimento assim, de saúde, a gente observa também que isso deixa a desejar nas instituições de saúde do Brasil afora, porque acaba dando um tratamento de forma igualitária e, às vezes, muitas vezes, a pessoa com deficiência se prejudica ou até mesmo morre sem ter o atendimento. Mas, enfim, é um outro procedimento, né? Uma outra situação que deve ser analisada com bastante afinco, porque a situação no Brasil também hoje, de uma forma geral, deixa a desejar para todos. Bom, para encerrar, eu gostaria só de saber de vocês, rapidamente, o que a sociedade deve ter em mente para poder acabar com o preconceito e garantir realmente os direitos das pessoas com deficiência. Doutora Tereza. Eu acho que a sociedade precisa entender que todos somos iguais. E no todos somos iguais, é preciso que políticas, né, e atitudes de igualdade sejam feitas no dia a dia. É preciso mudar o olhar, é preciso mudar a atenção, né? E é preciso entender que todos nós somos cidadãos. Então, aquele mundo de começo do século XX, em que havia essa diferença, né? A grande mudança foi no século XX, é preciso entender que o mundo de hoje é um mundo fraterno e que essa fraternidade tem que ser construída em cada cidadezinha, em cada escola, em cada programa de televisão, não é? Em cada jornal. Todos os meios de comunicação têm que participar dessa mudança para que essa mudança seja uma mudança mais permanente, mais perene e que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva, mais democrática, mais justa. E para o senhor, doutor Yuri?
Eu vou trazer à baila o pensamento do grande jurista Rui Barbosa, que foi o grande idealizador da Constituição Brasileira de 1891, quando ele trouxe já o pensamento de Aristóteles do princípio da isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Daí nós temos o verdadeiro sentimento do que se é democracia, do que é cidadania e do que é soberania de um país. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Tereza, doutor Yuri, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!